Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Metidieri, estou presidente da Associação de Funcionários do BNDES. Vamos dar início ao seminário promovido pela FBNDES, que traz como tema o processo de privatização de ativos e obrigações do Estado. Gostaria de agradecer aos presentes, aos colegas do banco, ao público externo que estão prestigiando o evento, aos palestrantes que gentilmente se dispuseram a participar e contribuir para a sua realização. Esse é o primeiro seminário da nova diretoria. Estamos retomando uma atividade que a FBNDES tradicionalmente fazia. Deixou de fazer em passado recente, mas estamos voltando. É um tipo de atividade muito importante para a casa, porque promove a reflexão, o debate de ideias, traz vitalidade e oxigena o pensamento. E a FBNDES tem um papel próprio. Por isso buscamos nos posicionar da perspectiva de uma associação de funcionários, que possui uma identidade e também possui valores relacionados à ética, ao compromisso com o desenvolvimento e à democracia. Na democracia temos a garantia da liberdade, a tolerância e o respeito pelas diferentes visões, a valorização do diálogo como caminho para o entendimento, o debate de ideias. Observa-se hoje um pensamento dominante e hegemônico que pauta majoritariamente a opinião pública e não valoriza a pluralidade e a diversidade, o jogo do convencimento e da persuasão, o jogo democrático. A tradição dos seminários da FBNDES prima pela visão crítica e pela valorização do contraditório. Tudo o que temos que evitar aqui é cair no fla-flu. Sou a favor, sou contra. Não se trata disso. Contamos com a presença de especialistas que vão apresentar experiências e argumentos fundamentados. Temos que ter em mente que o pano de fundo das questões que serão tratadas aqui está relacionado a noções conceituais, o que é bem público, o que é bem privado e os diferentes enquadramentos jurídicos. E a questões pragmáticas. Não existe modelo bom ou modelo ruim. Existe modelo que funciona e modelo que não funciona. Vou passar a palavra ao diretor institucional Arthur Koblitz, que será o mediador do debate. Obrigado mais uma vez e um bom seminário a todos. Alô, bom dia. Primeira coisa, eu vou chamar os nossos debatedores para a mesa. Primeiro, o professor Carlos Aguiar Medeiros, do Instituto de Economia da FRJ. Gustavo Gindre, do coletivo Intervozes, e Léo Heller, da Fiocruz. Pensei em fazer várias formas, uma introdução aqui. Eu não vou tanto fazer a introdução dos nossos debatedores, assim, a gente acabou saindo um pouco o currículo deles no cartaz. A ideia inicial era mandar numa justificativa para a diretoria, né, aí acabou a informação saindo no próprio cartaz deles. Então eles já estão aí apresentados com um pouco do currículo extenso no cartaz do evento. Mas eu pensei em várias formas de fazer uma introdução para esse seminário. E, bom, a polêmica de fazer um seminário com um viés ou com uma abordagem crítica, né, como tratar isso, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, por essa opção nossa. Em primeiro lugar, a posição mais extrema que eu ouvi foi alguém dizer que talvez esse seminário fosse uma tentativa de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Então eu quero deixar claro que não é essa a intenção do seminário. Se você começar a sentir tonto, sentir coisas rodando, se você tem uma opinião muito forte sobre privatização e ao fim do debate você quiser ser fortemente contrário à privatização, alguma coisa está errada com você. Tá? Talvez a gente não... A AF não é a organização mais indicada para te ajudar, mas da opinião, talvez não minha pessoal, não da F, que você precisa de ajuda. Esse não é o nosso objetivo. Tá? Então, agora a gente está preocupado com uma questão que é uma espécie de desqualificação de uma posição, um debate super importante. Tá? Eu acho que essa é uma questão muito séria. Você tem hoje
um discurso sobre esse tema, que é um tema importante, é um tema que, em termos de pesquisas de opinião, que existem várias pesquisas de opinião que mostram que vamos fazer uma coisa conservadora, pelo menos metade da população brasileira e de outros países da América Latina, em algumas pesquisas é muito maior do que isso, mas não são favoráveis à privatização. Frequentemente, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, quando você faz consultas populares para decidir privatizar uma coisa, é muito comum que a população não aprove. Paralelo a isso, a gente tem visto no debate público, eu até trouxe algumas coisas aqui para mostrar, para citações aqui, eu vou ler isso aqui daqui a pouco, de que todo mundo que é contra a privatização é contra por razões ideológicas, o que é uma espécie de desqualificação, completa desqualificação no debate. Então, esse tema, inclusive, ideológico, que é um tema que, tradicionalmente, a esquerda que usava muito, porque essa ideologia, hoje está na boca de pessoas que não têm nada de esquerda. Então, o nosso atual presidente interino falou: o primeiro direito social é o emprego, e ele só virá se houver atuação da iniciativa privada. Confesso que essa coisa de ideologia hoje está fora de moda, e o que as pessoas querem é resultado. Bom, essa é uma referência principalmente para quem considera o Michel Temer indicado para assuntos sobre moda, né? Então, mas é uma espécie de posição, é ideologia do outro lado. Outra, a famosa musa da privatização, Helena Landau, andou publicando uma série de entrevistas, artigos no Valor Econômico sobre a questão da privatização. E ela menciona, de novo, o que daria para fazer sobre privatização em 2 anos? Ela responde: dá para preparar muita coisa, fazer algumas coisas, temos que organizar, rever questões de riscos, taxa de retorno. Temos expertise, é só recuperá-lo, criar uma força-tarefa no BNDES, etc, etc, etc. Tem que ter vontade política, superar a questão ideológica. Finalmente, não tem sentido, é um viés ideológico, tem que parar com essa privatização envergonhada, não será em 6 meses, mas a sinalização já é muito importante. O Globo falando sobre saneamento e a venda da SEDAI. Críticas a privatizações nesse setor, saneamento básico, são de fundo ideológico. Então, a gente não pode organizar um seminário aqui sem levar esse contexto mais amplo em que o debate está sendo travado na sociedade. O que a gente quer fazer, não tenham dúvida disso, não é promover nenhuma ridícula lavagem cerebral, longe disso, é promover o debate na casa. A gente quer que as pessoas reflitam sobre o tema da privatização. Como tática de fazer esse debate na casa, nós trouxemos uma mesa de pessoas que vão falar sobre os setores econômicos, vão falar sobre períodos históricos e que elas têm uma abordagem crítica sobre privatização. Não tome a opinião deles como... desculpa eu tratar a plateia como... de respeitar um pouco a plateia falando esse tipo de coisa, mas eu estou respondendo a essas prevenções, né? Você não deve formar sua opinião só com o que as pessoas estão dizendo por aí. Vocês têm que pegar... Não forme uma opinião sem ler um livro, sem ler um artigo, faça isso. Nós temos várias coisas, mais materiais bons para fazer. Por exemplo, eu recomendo um livro de fácil acesso do Joseph Stiglitz, fazendo um balanço dos anos 90, ele fala sobre privatização aqui, de forma resumida e não técnica. O banco publicou nos anos 90 uma defesa da privatização em vários sentidos, tem 3 artigos muito bons, inclusive pró-privatização, pessoas que são funcionários do banco. Esse livro você talvez consiga até de graça em algum lugar aqui no BNDES. Então, você pode começar com uma coisa por aí, ou seguindo a bibliografia, os autores que nós trouxemos. O importante é que a gente faça esse debate na casa antes da gente entrar de forma pesada, de novo, num processo de privatização na casa. Essa é a nossa contribuição. Essa é a razão fundamental para a gente fazer um seminário crítico, começar taticamente fazendo isso. Por que a gente não escuta o pessoal que é dito que só tem argumentos ideológicos? Vamos ver o que eles têm para dizer. Talvez as pessoas saiam daqui convencidas de que realmente só há ideologia contra a privatização. Talvez elas saiam, nunca tinha pensado por esse ângulo, eu vou checar essa informação e por aí vai. Então esse é o nosso propósito. Eu vou terminar, passar para os apresentadores, dizendo só o seguinte, quer dizer, para mim um outro exemplo de uma coisa que está muito forte
na mídia e em pessoas que são entrevistadas, a questão de corrupção e privatização. Isso já era importante nos anos 90, tá? Por exemplo, o Licínio Velasco, que é funcionário aposentado do banco, tratou muito desse assunto de uma forma mais falando sobre captura, de uma forma mais sutil, talvez. Mas o tema da corrupção, lógico, está em evidência, né, com toda a Lava Jato, tudo isso. E tem aparecido vários comentaristas fazendo o ponto de que a forma de combater a privatização pode ter um papel importante nisso. Eu vou ler aqui um artigo que saiu recentemente do Paulo Feldman, no Valor Econômico. E ele fala o seguinte: o Estado brasileiro continua sendo produtor de bens e serviços que poderiam ser melhor geridos na mão do setor privado. Com a retomada das privatizações, não só se aumentaria o caixa do governo, mas estaríamos menos sujeitos à repetição dos casos nefastos de corrupção que se avolumaram nos últimos anos. Esse é um ponto que vocês devem estar escutando, vai ser repetido 1000 vezes. E aqui eu termino então com uma posição cética sobre a ideia de que existe uma fórmula mágica para resolver o problema da corrupção. A privatização certamente não é uma delas. Como, por exemplo, o Joseph Stiglitz trata nesse livro que eu apontei há pouco tempo, um governo corrupto pode perfeitamente ganhar no fluxo como ganhar no estoque. Ele pode ganhar, se o governo não é corrupto, ele pode ganhar na gestão das empresas, ele pode ganhar na venda. Então, infelizmente, isso, e a posição dos Stiglitz é uma posição baseada nas experiências que tiveram até o final dos anos 90, isso não existe a fórmula mágica. A captura também não é só possível quando você tem o Estado produtor. O Estado regulador pode ser igualmente capturável. Então não vamos acreditar, esse é um debate difícil e a tentação é a gente cair ou aceitar fórmulas mágicas para os nossos problemas. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, com esse tom de aviso e propondo debate, que eu vou abrir para os apresentadores, lembrando ainda que nós convidamos a diretoria do banco e 3 áreas do banco para participar do debate. Por diferentes, 2 áreas apresentaram suas razões porque resolveram não vir, foram razões diferentes. Uma das áreas reclamou do formato do debate, apesar de ter sido esclarecido, que a gente já fez esse debate anteriormente com essa mesma estrutura e tudo mais, e outra área por razões diferentes. Então, vamos começar o debate. A ideia nossa aqui é começar com o Carlos Medeiros, que vai fazer um balanço dos anos 90, né, um balanço histórico. Depois nós vamos passar para o Gustavo Gindre, que vai tratar do setor de telecomunicações, né, que foi, vamos dizer assim, o caso de sucesso das privatizações, constantemente referido dessa forma. E nós vamos depois passar para o Léo Heller, que vai tratar do saneamento, que vamos dizer, a bola da vez agora. É um setor que tem tido mais comentário, né, sobre como um setor prioritário para a privatização. Então, muito obrigado. Cláudio e Carlos Medeiros com a palavra.